Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e venho aqui trazer para vocês uma dica de direito constitucional, você que se prepara para provas de concursos públicos, exame da OAB, em que o assunto seja o poder judiciário. O poder judiciário, ele aparece com relativa frequência nas provas de concurso, em especial se você está fazendo para carreiras jurídicas, se você vai fazer para analista de tribunais, por exemplo, sempre vai aparecer o poder judiciário lá. Eu quero concentrar a minha dica em um aspecto bem pontual aqui do Poder Judiciário que diz respeito ao quórum para deliberação. Vejam só, quando nós falamos dos juízos de primeira instância, nós falamos em juízos monocráticos. Você tem lá o juiz do trabalho, o juiz federal, o juiz eleitoral, o juiz de direito. Um só, portanto, juiz monocrático. Então, quando ele decide segundo a sua consciência e segundo a fundamentação que ele vai atribuir à decisão, à sentença. Agora, quando nós estamos falando de tribunais de segunda instância, dos tribunais superiores ou até mesmo do Supremo, nós estamos diante de órgãos colegiados, ou seja, formado por mais membros. E eu quero concentrar a atenção nesse detalhe. Quando a Constituição Federal ela se refere à deliberação por parte dos tribunais acerca de algo, normalmente ela fala que o quórum para a deliberação é de maioria absoluta. Você pode talvez adotar isso como regra. Eu quero concentrar a atenção aqui em 3 situações bem específicas que a Constituição fala em quórum de 2/3 e não maioria absoluta. Então cuidado, porque isso é um dos pontos, é uma das pegadinhas bastante comuns em provas. Por exemplo, a primeira hipótese que eu trago aqui está no artigo 93, inciso 2, a linha D de dado. Nós temos ali a previsão da promoção do juiz da primeira para a segunda instância pelo critério da antiguidade. Você que estuda a matéria deve lembrar, o juiz de primeira para a segunda instância ele pode ser promovido alternadamente por antiguidade ou merecimento. Beleza? A questão é, o juiz que vai ser promovido da primeira para a segunda instância no critério da antiguidade, ele pode ser recusado pelo tribunal? O tribunal poderia recusar o juiz mais antigo lá da carreira, na primeira instância, que a princípio seria promovido? A resposta é sim. Quem diz isso é o artigo 93, inciso 2, a linha D de dado. Aliás, esse artigo 93, por si só, sempre leitura obrigatória. É um artigo muito extenso, várias regrinhas sobre o Poder Judiciário, ele tem 15 incisos. E só nesse inciso 2 tem várias linhas. A linha D de dado é que vai dizer que, na promoção por antiguidade, o tribunal só poderá recusar o juiz mais antigo, desde que ele, tribunal, delibere pelo quórum de 2/3. Cuidado que pegadinhas em prova vão dizer que, para recusar o juiz mais antigo, na promoção por antiguidade, o quórum é maioria absoluta. Não, esse é um dos casos em que é de 2/3. Sempre assegurada a ampla defesa daquele juiz que foi recusado ali naquela promoção. Então, primeira hipótese de quórum de 2/3. Segundo caso que eu vou trazer aqui é o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. Vejam só, o recurso extraordinário, que é um recurso ajuizado perante o Supremo Tribunal Federal, competência originária do Supremo, ele vai ser ajuizado lá na Suprema Corte e deverá demonstrar um pressuposto de admissibilidade, que é a repercussão geral. Então vejam, a repercussão geral, que está melhor detalhada lá no CPC, seria mais ou menos a seguinte ideia. Aquele meu recurso, o objeto, a matéria do meu recurso extraordinário, ela é tão relevante e tão importante que ela transcende os limites subjetivos daquela causa, daquele processo. Ela transcende, ela extrapola os limites subjetivos daquela causa, abrangendo questões de natureza política, jurídica, social ou econômica. Portanto, a repercussão geral é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. Quando o Supremo vai analisar o recurso extraordinário, ele poderá rejeitar o recurso extraordinário por ele não atender a esse requisito, a esse pressuposto. Para que o Supremo possa rejeitar, deverá deliberar pelo quórum de 2/3, que é o que estamos tratando aqui. Lá no Supremo são 11 ministros. 2/3 no Supremo é igual a 8. Então, se 8 ministros votarem lá no plenário virtual pelo não preenchimento desse requisito, então o recurso extraordinário não seria analisado. Beleza? Então, esse é o segundo caso.
E o terceiro caso que eu menciono aqui, que está na Constituição, no artigo 103A, é o artigo que trata da súmula vinculante. Sempre leitura obrigatória também. Súmula vinculante, para sua criação, cancelamento ou revisão, é necessário que o Supremo, que é o único que edita a súmula vinculante, ele delibere pelo quórum de 2/3. Então, para o Supremo aprovar uma súmula vinculante, dos 11 ministros, 8 têm que votar favoravelmente a aprovação até o cancelamento dela. Então, mais uma situação em que o quórum é de 2/3 e não de maioria absoluta. Tem ainda, se a gente quiser avançar um pouco mais, a lei que trata da ação direta de inconstitucionalidade e a lei que trata da DPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, elas também vão dizer que, para que o Supremo possa modular os efeitos da decisão em ADI ou em ADPF, o Supremo deverá deliberar pelo quórum de 2/3. É verdade. Só que isso não está na Constituição, e sim na Lei 9868 e na Lei 9882. Beleza? Vou ficando por aqui. Atenção nessas hipóteses de quórum de 2/3, ok? Bons estudos e até mais.